seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família, todo o seu ministério. Hoje, com mais um episódio aqui no SageCast, queremos convocar você a compartilhar esse link com todo o universo da IDB, tanto nacional quanto regional, distrital. Faz aí um movimento e nos ajude a levar essas informações, porque o SageCast, ele só existe para cumprir um propósito de expansão do reino, levar informações que sejam relevantes para nós como cristãos. E hoje, falando de um tema extremamente importante, com um convidado muito especial, Pastor Gessé Carlos. Muito obrigado pelo aceite do seu convite a estar aqui conosco no SAGE. Eu que agradeço, boa tarde a todos, graça e paz. O SAGE nunca convida, ele convoca. Ai, que maravilha! Convoca, mas vocês aceitam essa convocação e a gente tem muita gratidão por isso, Pastor Gessé. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui. Amém. Queridos, o tema hoje é extremamente importante, como eu já disse, igreja saudável. E eu gostaria que você pensasse sobre esse contexto que nós, como cristãos, vivemos hoje no Brasil e o quanto nós precisamos falar sobre isso, trazer informações relevantes sobre esse tema. E eu gostaria de começar fazendo a pergunta para o senhor, pastor. Nos fale um pouquinho, quem é o pastor Gessé Carlos? Como que o senhor chegou a estar na IDB, né? E nesse movimento da igreja saudável que nós vamos falar mais aprofundar. Ai, gente, quase que não saiu, né? De forma mais aprofundada, viu? Corrigindo, sobre a igreja saudável. Conte para nós quem é o pastor Gessé Carlos, para aqueles que não te conhecem ainda. Sou o pastor Gessé Carlos, para quem ainda não me conhece. Atualmente eu estou ali no Residencial São Marcos, pastoreando, sou pastor titular lá. Sim. Sou casado com a dona Karine, que está em casa acompanhando, o pai de Josué. Beijo aí. Tenho 2 filhos. A minha história na Igreja de Deus, ela começou muito cedo. Com 15 anos eu vim para a Igreja de Deus. Sim. Esse ano faz 16 anos que eu estou na Igreja de Deus. E eu tive um sonho. Eu nasci num lar cristão. Acredito que os meus pais estejam acompanhando agora. Um abraço para eles também. E eu aprendi desde cedo que o caminho que eu precisava seguir era para a igreja. Mas com 14 anos eu tive um sonho, onde eu estava envolvido com a bandeira da Igreja de Deus. Uau. E tinha uma bola simbolizando o globo terrestre mesmo. E uma voz falava muito forte comigo: esse é o seu lugar. Uau. E então com 14 para 15 anos eu tomei essa decisão, vim para a Igreja de Deus. E passei por várias situações, chegando aqui no seminário, sendo aluno interno. Tive esse privilégio de estar aqui com grandes homens de Deus que nos ajudaram bastante. Amém. E estar hoje falando de uma igreja saudável é algo que eu sempre gostei, né? Um dos temas que eu sempre estudei foi sobre o crescimento saudável da igreja. E quando eu fui pastorear, eu tinha uma visão assim: o crescimento da igreja se dá por isto. A gente tem vários métodos, a gente tenta fazer de tudo ali. E quando a gente chega para a realidade de abrir um novo trabalho, começar algo ali do zero, a gente percebe que não é aquilo ali. Na teoria é muito bonito, é tudo é legal demais, mas quando vem as primeiras dificuldades, nós temos ali aquele susto, nós ficamos assustados. E algumas vezes nós até questionamos: será que era isso que Deus tinha para minha família, que Deus tinha para mim? E algo que me chama muita atenção, por mais que hoje eu sou casado, sou pai, o que sempre ardeu no meu coração antes de casamento, antes de ter filhos, era ser pastor. Uau. Desde a minha infância, as pessoas me perguntavam: o que você quer ser? Eu sou pastor. Por muitas das vezes nós íamos brincar em casa, eu era chamado de pastor Genorinho. Olha, então desde novinho eu tinha esse costume. Sim. Então assim, sempre eu estudei bastante a respeito de um crescimento saudável. Sim. Mas quando eu me deparei com a prática, eu vi que era bem diferente. Entendi. Então foi quando eu comecei a aprofundar mais. Ótimo. Obrigada por compartilhar. Então nós estamos diante de uma pessoa que
é do contexto da nossa igreja e tem no coração esse princípio da relevância que é ser e ter uma igreja saudável, né? Mas, pastor Gessé, conta para nós de onde veio esse projeto, como que surgiu Igreja Saudável, para que o nosso público, não só os que estão agora ao vivo, nós já agradecemos vocês pela presença, mas aqueles que vão nos ouvir, nos assistir posteriormente, para eles entenderem melhor sobre o projeto. A Igreja Saudável, ela nasce de um projeto chamado Rede de Multiplicação. Por muitas das vezes nós achamos que esse projeto ele vem da Igreja de Deus. Certo. Só que ele vem de uma rede de multiplicação onde nós temos várias igrejas, várias denominações. Várias denominações. Okay. Ele é um projeto aberto, ele é multidenominacional. Certo. Então assim, a diferença, ou talvez o que nos ajuda como Igreja de Deus na América Latina, ou de forma geral nesse projeto, é que nós temos alguém da Igreja de Deus como fazendo parte da diretoria da Rede de Multiplicação. Um representante. Um representante nosso, que tem as nossas características, que tem a nossa visão, que tem todo esse contexto da Igreja de Deus. E assim, então, esse projeto, para ele chegar no Brasil, ele parte de uma estrutura da América Latina, onde ele precisa passar por comitê, ser aprovado, ser aceito. Sim. E o que é mais interessante nesse projeto da Rede de Multiplicação, por mais que ele é um projeto que envolve várias igrejas, várias denominações, eles selecionam aqueles que talvez tenham uma facilidade maior de crescimento. Então, assim, nós fomos agraciados por isso. É sinal que a igreja está em constante crescimento. Sim. Existe uma conexão chamada Conexão 2030. Desde 2020 está sendo trabalhada para que quando chegar em 2030 nós tenhamos ali um crescimento, dobre o número de membros da Igreja de Deus. Certo. Só que o que chama a atenção nesse projeto não é só dobrar de membro, é ter uma igreja saudável com o maior número de pessoas possíveis. Entendi. Eu consigo alcançar pessoas sendo uma igreja totalmente saudável. Maravilha. Então assim, não adianta a pessoa vir do mundo para cá e continuar ali talvez doente. Então primeiro nós precisamos ter um contexto de cura para as nossas igrejas, para os nossos líderes, Sim. até chegar nas pessoas, nos membros. Então, cortando, né, Sim. só um pouquinho, é a próxima reflexão que a gente vai fazer, porque quando o senhor traz essa importância, né, com relação à liderança, o contexto hoje nosso como igreja brasileira é bem árduo, é bem difícil, terrível, bem complexo, né? Muito complexo. E qual que é a diferença então desse projeto Igreja Saudável para que alcance esses líderes? E aqui, se o projeto nasceu de uma forma interdenominacional, né? Várias outras igrejas participam, outras denominações. E aqueles que vão nos assistir que não fazem parte, né, da IDB no caso. Conta para nós, o que é esse diferencial, pastor? O diferencial do projeto, eu posso olhar assim para as ferramentas que ele nos oferece. Eu comentava com o bispo Juliano agora há pouco, ele tem uma visão muito voltada primeiro para a liderança. Certo. Tem uma ferramenta chamada PES Plan, onde eu vou cuidar da saúde do pastor. Entendi. Não tem como nós termos uma igreja saudável se a minha liderança está doente. Sim. Não tem como eu ter uma igreja saudável se a minha liderança está ferida. Então, essa primeira ferramenta, a PES Plan, ele vai trazer uma visão geral dos pastores. Por exemplo, a saúde física, a saúde emocional, até mesmo a saúde espiritual, se esse pastor está orando, se ele está lendo a Bíblia, trazendo de forma geral uma mentoria para os pastores. Entendi. Neste projeto também da Igreja Saudável, nós temos o TPI, uma ferramenta online, onde todos os pastores eles conseguem ter acesso a ela, onde ele vai, eu não vou usar a palavra medir a saúde da sua igreja, mas ele vai ter uma noção maior, uma análise de como está a saúde da sua igreja. Certo. Lá ele vai saber se a sua igreja conhece a visão que o pastor tem, que a igreja tem, como que está o cuidado com a igreja, como que está o zelo pela palavra. Sim. Quando nós tratamos da igreja brasileira, me preocupa muito o quão analfabeto bíblico nós estamos. Porque assim,
nós achamos que é uma graça que nos leva de qualquer jeito, uma hipergraça que eu posso fazer qualquer coisa, que eu ainda continuo, que eu isso, que eu aquilo. O que essas ferramentas elas trazem, talvez como diferencial, o primeiro ponto é ser bíblico. Então, assim, nós não vamos fugir nada da Bíblia. Sim. Nós vamos ensinar o que está em Mateus 28, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Sim. Mas como que eu vou pregar o Evangelho de forma saudável? Eu preciso, então, primeiro estar saudável, eu preciso estar curado, eu preciso ter ali uma visão. Por exemplo, o que acontece muito, ou acontecia muito atrás? Os nossos membros, de forma geral, da Igreja de Deus, não conheciam a nossa visão. Sim. Hoje nós já temos uma visão clara, que é uma igreja pentecostal, Sim. que é uma igreja que está ali desde o início pregando sobre avivamento, sobre cura, sobre milagres. Então hoje os membros da Igreja de Deus sabem de fato qual é a visão da igreja. Então assim, não tem como eu chegar em 2030 sem eu ter uma visão de agora, ou de onde eu quero chegar. Sim. Se eu não consigo ter essa visão ampla, uma visão aberta aqui agora, eu nunca vou ser saudável. Sim. Geralmente, quando nós temos algum tipo de enfermidade no nosso corpo, por exemplo, se a minha cabeça dói, tudo que eu vou olhar é para aquela dor de cabeça. Então, tudo que eu faço é para aquela dor, eu quero melhorar aquela dor, eu quero resolver aquilo de imediato. Quando eu estou saudável, eu consigo ter uma visão de todo, uma visão completa. Por exemplo, eu consigo olhar para a natureza, ver que há algo bom, e mesmo em dias cinzas, em dias chuvosos, ainda há algo bom. Então, assim, eu preciso estar saudável e curado, para então chegar em outras pessoas e trazer a cura que elas precisam. Esse ponto, resumindo, da autorresponsabilidade que nós, enquanto líder, precisamos ter e exercer. E quando o senhor estava falando e mencionando sobre essa visão, mais ampla, aqui a gente confronta diretamente a religiosidade, né? Exatamente. Que traz uma visão muito fechada para a liderança, muito enrijecida, e isso acaba prejudicando. Mas na visão da igreja saudável, esse trabalho ele é voltado extremamente ali com foco no líder, para que essa liderança floresça, cresça de forma saudável e natural. Até uma informação importante, eu gostaria de trazer assim, a visão que o Bispo Orlando e que o Bispo Isaías teve. Certo. O Bispo Orlando, sendo o superintendente nacional, ele tira todo o vínculo de um líder só. Por exemplo, antes era a pastora Mariane que cuidava da grande comissão, então ela fazia parte de missões, evangelismo, discipulado e plantação de igreja. Imagine essas 4 fontes ou essas 4 saídas da igreja em uma pessoa só. Certamente ela estava muito cansada, muito sobrecarregada. Sim. Quando o Bispo Orlando chega agora, ele alinha com o propósito da América Latina. Qual que é? Eu vou dividir a grande comissão. Então a Mariane continua, até mesmo para auxiliar os que estavam chegando agora, como a diretora de missões nacional. A discipulado e evangelismo vem a evangelista Rejane, lá de Brasília, e plantação de igreja vem o pastor Diogo. Então assim, agora eu tenho uma grande comissão formada. Sim. O que eu chamo a atenção para o Bispo Isaías? Ele entende a importância de ter uma grande comissão também na região centro-oeste. Sim. Então ele cria, por exemplo, nós já tínhamos aqui missões. Agora ele envolve o Bispo Tiago Jaci com missões, evangelismo e discipulado. Só que se ele coloca tudo por ele também, certamente ele ficaria cansado. Ele vai e me convida para fazer parte dessa plantação de igreja. Então assim, hoje a nossa grande comissão aqui da região centro-oeste é o Bispo Tiago Jaci cuidando dessas 3 frentes. Certo. E eu com a minha equipe, que já está formada já, cuidando da parte de plantação de igreja. Hoje a minha equipe ela é formada pelo Bispo Juliano, pelo pastor Iago e pelo pastor Lael, lá do Mato Grosso. Certo. Então assim, nós temos toda essa visão da igreja saudável, junto com o pastor Diogo, porque se a nossa liderança ela começa a trazer tudo para uma pessoa só, ou começa a trazer uma visão para uma pessoa, daqui a pouco essa pessoa cansou, está desmotivada, qualquer coisa desse tipo, e a visão não vai crescer, não vai desenvolver. Sim. Com essa visão que
tanto o bispo Orlando quanto o bispo Isaías trouxe agora, a igreja ela cresce. Então, assim, nós já temos números que mostram esse crescimento. Ótimo. Então, nós vamos chegar na parte dos números, pastor. Já estou avançando. Mas conta para nós um pouquinho, então, como que é esse passo a passo? Como que seria isso, todo esse sistema, dentro desse projeto, para que o nosso ouvinte, nosso telespectador, compreenda melhor, pastor Gessé? Para a plantação da igreja em si, às vezes parece que é algo fora da nossa realidade, né? Eu conversava agora há pouco com o bispo Juliano, parece que foge muito do nosso contexto. Mas a igreja de Deus, ela é uma igreja multiplicadora. Sim. Algumas igrejas, por exemplo... E centenária, né? Exatamente. Tem autoridade, tem peso nesse negócio. Nós não chegamos agora para contar uma história de alguém, nós vivemos a história. Sim. Então, assim, desde quando sai dos Estados Unidos, vem aqui para Catalão e tem toda essa estrutura, nós percebemos o quanto nós crescemos até aqui. Só que nós precisamos crescer ainda mais. Por exemplo, para começar uma igreja, nós temos uma célula, posso assim dizer, um grupo familiar, uma casa de paz. Nós falamos aqui que vocês trabalharam muito tempo, né? Sim. Uma casa de paz. E o ajuntamento dessas pessoas vai trazer um resultado de uma igreja lá na frente. O que eu penso a respeito de iniciar a igreja? Vamos pensar aqui na construção de uma casa. Certo. Eu gosto muito dessa análise. Não tem como eu começar uma casa pelo teto. Certamente essa casa vai cair. Então, se eu tenho uma estrutura ali, um alicerce bem feito, a minha casa ela não tem rachaduras e a minha casa ela não vai cair quando ela estiver pronta. Se eu começo a igreja com pequenos grupos, com essa parte que é tratada no projeto Alfa, eu começo ali com uma família. Essa família traz outra pessoa. E o interessante desses projetos eu não vou chegar de imediato, Lúcia, e falar assim, Jesus quer te salvar, Jesus quer te curar, se você não vir para a igreja, você vai para o inferno. Sim. É um evangelismo talvez muito agressivo. Sim. Mas eu vou trazer primeiro uma amizade. Eu vou na sua casa, eu vou conversar com você, eu vou sentar na sua mesa, nós vamos tomar um café, para quem gosta, né? Sim. E ali eu vou criando um vínculo de amizade para depois surgir uma oportunidade. Vamos pensar que nós somos embaixadores de Cristo. No momento oportuno, Deus ele vai nos dar a oportunidade para pregar o Evangelho. Sim. Não adianta o que nós cometemos que talvez não seja um erro, mas uma pressa. Nós queremos pregar e talvez já trazer uma visão que quanto mais gente chega, mais a igreja está crescendo. Será que é um crescimento realmente saudável? Será que se eu abrir daqui hoje 100, 200 igrejas na nossa região e não dar um suporte para que o pastor esteja saudável, será que realmente houve um crescimento saudável? Daqui 10 anos, como que estarão essas igrejas? Então a nossa preocupação hoje aquilo que pode ser um pequeno grupo familiar, daqui a pouco ele pode se tornar uma igreja. Vamos pensar aqui numa igreja que nós temos aqui ao lado, no Parque Amazonas da Vida. Um setor universitário, que é uma igreja bem estabelecida. E tantas igrejas por aí, o próprio Serrinha, onde você congrega. Então, assim, uma igreja estruturada. Porém, essas igrejas estruturadas, elas não começaram com 100 membros, 150 membros. Elas tiveram que começar com alguém que deu o primeiro passo. Lá no Serrinho, o bispo, ele até esteve aqui semana passada, ele disse que começou com uma família. Uma família. Eu nunca vi Deus fazer milagres na Bíblia usando muitas situações ou muitas coisas. Ele sempre vai usar 5 pães e 2 peixes. Mas o que nos move a viver o milagre é o quanto nós queremos nos entregar para Deus. Sim. Qual que é o nosso desafio hoje? De forma bem geral. Nós não encontramos pastores. Vamos pensar assim, hoje os nossos jovens, eu fico feliz quando eu vejo o João, por exemplo, que é meu amigo, abre mão de tudo e vem aqui estudar como aluno interno, porque nós preferimos as nossas formações seculares. Isso não é errado, muito pelo contrário. Acredito que todos os pastores vão falar isso e é a realidade. Só que o que arde realmente no nosso coração? Quando eu tinha 10 anos, o que mais ardia no meu coração era ser pregador. Eu ouvia aqueles DVD na época, eu ficava, meu Deus,
Com 14 anos eu já tinha desejo de pregar, já tinha algumas coisas que eu ouvia ali, eu já queria imitar o pregador, já queria fazer tudo aquilo. Sim. Quando eu vim para a Igreja de Deus, que eu ouvi o pastor Davi Rodrigues a primeira vez, eu fiquei encantado. Eu queria pregar com ele, o homem que não queria morrer, a jumentinha que entrou em Jerusalém. Então, assim, tantas palavras que marcou as nossas vidas, de homens que talvez fisicamente não tiveram ali o seu ápice de uma vida saudável, mas que viveram uma espiritualidade totalmente saudável. Fundamentos fortes. Exatamente. Né? O que eu tenho conversado muito com o pastor Diogo é que nós precisamos resgatar a nossa essência de Ricardo Spurgeon. Quando ele pregava sobre o avivamento, nós precisamos resgatar aquilo. Quando foi que a igreja cresceu? Quando nós estávamos totalmente ligados na Bíblia, na palavra. É muito fácil, e também às vezes não é tão fácil assim, vir aqui ao CEID, segunda, quarta, sexta, domingo, todos os dias se preciso estudar e não coloca em prática aquilo que eu preciso viver. Qual que é o nosso chamado? Eu sempre vou falar isso, a nossa missão na Terra é caminhar pelo mundo e pregar o Evangelho. Não tem como uma igreja saudável, ela não fazer missões. Como que eu vou fazer missões? Nós já falamos tanto. Só doando? Não, eu entregando a minha vida de fato. Eu vou ajudar financeiramente, eu vou ajudar pregando. Como que eu vou ter uma igreja saudável se eu não estou disposto a sair pelas ruas e pregar? Agora, esses dias eu estava observando a Regiane, que é a líder nacional de evangelismo, ela nas praças de Brasília com megafone, gritando: Jesus te ama, Deus tem um plano para a sua vida, e pregando, ia para o metrô, pregava, e tinha toda aquela situação. Enquanto nós ficarmos preocupados hoje, e aqui eu não quero questionar nem nada, nem levantar nenhuma, algo aqui para polêmica, não é sobre isso. Mas enquanto nós estivermos preocupados com templos grandes e bonitos, nós não vamos estar preocupados com o que realmente interessa. Pessoas curadas. Sim. É uma igreja saudável. São pessoas que se entregaram verdadeiramente para o Senhor. Eu posso ter uma igreja com 1000 membros, mas eu posso ter uma igreja com 10 membros, que é uma igreja que produz muito mais que uma igreja de 1000. Eu nunca estive e não estou até hoje ligado a números. Números é bom, a gente tem que prestar relatórios, eu tenho que enviar relatórios para o pastor Diogo para a América Latina e tudo mais. Só que o que vai adiantar eu enviar um relatório? Nós abrimos ali 100 igrejas em um mês, mas daqui 2 meses as 100 estão fechadas. Eu prefiro abrir uma durante um ano, junto com o bispo Isaías, durante um ano, mas ser ali um pastor que sabe o que está fazendo, que sabe o que está pregando. Uma igreja, mas ele cresceu durante um ano com 10 pessoas, mas que cresceu de forma saudável. Uma igreja que você chega, as pessoas entenderam que realmente é ser igreja de Deus. Sim. O ponto que o senhor trouxe para nós aí na sua fala foi a falta de pastores, né? E essa falta de pastores, com certeza, a gente primeiro precisa chamar a responsabilidade para nós como cristãos, né? Não só sobre o título meramente falando, porque realmente é merecido, mas o contexto de sermos cristãos. E essa ausência, por exemplo, a gente esbarra por aí com pessoas que criticam muito a igreja evangélica, né? Então, dentro desse contexto aí da igreja saudável, que tem esse braço muito forte em suporte com relação à liderança, como que é isso com relação à membresia, aos membros? Como que se dá esse processo, esse passo a passo para os membros, não só numa questão de líder, porque a gente está aqui no CEID, lida com educação e sabe o quanto é desafiador forjar mesmo esse caráter de liderança saudável. Mas e lá? Como que esse pastor saudável vai alcançar? Qual que é o passo a passo aí dentro da visão da igreja saudável, o pastor José? Dentro da igreja saudável nós temos um projeto chamado OCA, certo, que é orar, cuidar, compartilhar e trazer para perto essa pessoa. Certo. Ele se encaixa muito com os membros. Primeiro, o pastor ele cuida, talvez assim num cenário geral, sim, de todo mundo. Sim. Mas hoje nós precisamos de pessoas para auxiliar o pastor. Certo. Por exemplo,
Esse projeto da Igreja Saudável é justamente este. O pastor, e aqui me permitem usar a palavra, deixar algumas vaidades. Certo. E trazer aqui algumas pessoas... Eu gosto disso. Exato, para trazer assim, eu tenho uma igreja com 10 pessoas, eu preciso de pelo menos um para estar me ajudando a visitar, para estar acompanhando. Algumas pessoas, eu sou pastor de uma igreja local, algumas pessoas simplesmente pedem para você ir lá fazer uma oração na casa. O casamento não está bem, os filhos estão dando um pouco de trabalho com uma situação aqui e outra ali, a mãe sentiu alguma coisa, então tem que orar. A oração, ela não necessariamente precisa ser feita apenas pelo pastor. Sim. Se eu tenho uma igreja que ora, e aqui eu entro dentro da igreja saudável, ela começa pelo pastor. Se o meu pastor ora, se o meu pastor tem uma entrega, a igreja, de forma geral, ela vai entender que ela também precisa acompanhar. Entendi. É mais ou menos assim, por mais que agora a gente fala totalmente voltado a essa questão do pastor, certo. O pastor cuida de todos, certo? Então assim, eu preciso agora levantar pessoas para ajudar a cuidar também do pastor. Entendi. Porque assim, se o pastor ele está bem, com certeza os membros estarão bem. Eu vejo muito isso lá no São Marcos, por exemplo. Eu sou bivocacional, então eu trabalho fora e pastoreio. Às vezes me ligam, pastor, o senhor precisa visitar, aí eu tenho que entrar na empresa, olha, eu preciso sair tal hora, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro. Se a empresa libera, que está no direito dela liberar ou não, eu consigo fazer, senão eu tenho que esperar chegar em casa, correr atrás, poder fazer todo esse contexto. Uma igreja saudável não, eu levanto pessoas. Se o pastor ele não pode estar, existem pessoas de confiança, homens e mulheres de Deus, saudáveis, para estar acompanhando os membros. Pode. De forma que os membros eles nunca vão estar sozinhos. Qual que é o nosso maior desafio hoje? É caminhar a segunda milha. A segunda milha eu nunca vou caminhar sozinho. Eu preciso de alguém para estar ali do meu lado. Sim. Se eu caminhar com dois, quando um cai, o outro está ali para auxiliar, né? Sim. Assim, a gente usa muito isso para o casamento, é melhor estar em dois, mas na igreja também vai funcionar assim. Se eu tenho uma igreja saudável que caminha 2, 3, 5, 10, ou a igreja caminha de forma voluntária junto, sim, não tem como eu ficar pelo caminho. Eu vou fazer com que todos que queiram cheguem onde é preciso. Então assim, a igreja saudável, ela não vai alcançar somente líderes. Ela vai alcançar todos aqueles que precisam e principalmente aqueles que querem. Maravilha. Então, já fica a dica, né? Se você realmente tem no seu coração essa disposição, né, como cristão, como líder, como pastor, de fazer a diferença dentro da nossa igreja brasileira, entre em contato, faz seu movimento, vem realmente, como a pastora Conceição sempre nos instrui aqui, né? Vem aprender a Bíblia aqui no CEID, vem conhecer um pouco mais sobre esse projeto da Igreja Saudável. O que não dá é para a gente ficar responsabilizando terceiros, Exato. Sendo que o Senhor nos chamou para essa grande comissão, né, pastor? Exatamente. E sobre esse caso, né, vamos trazer aqui, o que o senhor ia começando a entregar aí os pontos. Conta para nós um caso de uma implantação de sucesso, uma experiência, um caso assim inusitado. Fique à vontade para falar para nós, nosso público, sobre esse movimento, porque não é recente, não. Né? Já é um projeto já bem estruturado. Tem quanto tempo, pastor? Ele vem de 2021. 2021. Só que a estrutura completa ela vem agora neste ano. Certo. Então assim, já é um projeto antigo, que faz parte da Conexão 2030. Então agora sim que ele foi abraçado, com toda a clareza, trouxe luz para este projeto aqui para o Brasil, de forma geral. Entendi. Hoje na região centro-oeste, eu posso citar o caso do bispo Benedito Arraes, que é com a igreja simples. Hoje, se eu não me engano, ele está com 8 igrejas simples dentro de Rio Verde. Então assim, Rio Verde já tem inúmeras igrejas de Deus já estabelecidas, com os templos, tudo organizado. Certo. Só que agora ele tem feito igrejas simples. Como que funciona a igreja simples? Ele vai na casa, por exemplo, ele vai lá em casa, eu quero abrir uma igreja simples aqui, já está disposto.
pessoa está disposta, abre a casa e não é uma célula. Certo. Ele leva de fato ali todo o contexto de uma igreja para dentro da casa daquela pessoa. Ele leva som, leva instrumento, leva cadeiras. Inclusive agora, tem uma semana, 2 semanas mais ou menos, eles abriram uma nova igreja simples em Rio Verde, e a igreja do Parque Amazonas mesmo, ela doou 140 cadeiras. Então assim, a igreja ela está entendendo que nós precisamos avançar. Sim. Por exemplo, não é porque nós estamos aqui em Goiânia que nós não estamos olhando para outros lugares. Por exemplo, Rio Verde. Sim. Nós olhamos, entendemos a importância disso e começamos a ajudar. Lá ele vai deixar, a pessoa é um diácono, por exemplo. É um diácono que está cuidando ali. Ele já tem todo aquele contexto de ser um pastor. Sim. Eu estou cuidando desse trabalho. É a minha igreja simples. Eu vou dar a minha vida por ela, eu vou pregar, eu vou estudar, eu vou trabalhar para trazer mais pessoas. Sim. Em uma das vezes que nós estivemos lá, a igreja simples, ela tinha mais de 30 pessoas. Então olha só que grandeza que é isso. Sim. Começaram uma igreja com mais de 30 pessoas. Ou talvez começaram uma igreja com 8 pessoas. Quando eu comecei lá no São Marcos, nós éramos 8 pessoas debaixo de um poste. Por mais que lá nós ainda não conhecíamos toda essa estrutura da igreja saudável, sim, mas o São Marcos é um testemunho disso. Nós começamos lá com 8 pessoas, nós tivemos a ajuda do ICM na época para a construção da nossa igreja. Eu até brinco que era uma casa muito engraçada, lá não tinha teto, não tinha nada. Nosso primeiro culto teve que ser debaixo de um poste de energia, porque não tinha como fazer dentro. Entendi. Nos cultos de domingo eu tinha que vir puxando a energia do poste, ligar a pendente, ligar som e fazer o culto quase que no escuro. Até o ponto que nós conseguimos construir a igreja, conseguimos avançar. Certo. Um outro exemplo que eu posso citar, ele está muito ligado dentro desse projeto OCA, mas aí é o que essa própria estrutura da igreja saudável me permite ter uma visão. Por exemplo, o Bispo Denis em Firminópolis, hoje ele tem a Operação André. Geralmente o projeto OCA, a pessoa não sabe que eu estou orando por ela, para que ela aceite Jesus. O Bispo Denis não, olha, eu estou orando por você e é para esse motivo, eu estou orando para você, para que você seja curado, para que você seja restaurado, para que você aceite Jesus. E é interessante nesse projeto do Bispo Denis, numa igreja saudável, a pessoa ora 3 minutos por dia. Perto de uma, vamos pensar assim, perto da vida cotidiana de um cristão, é pouco tempo. Mas o primeiro minuto ele vai orar para ele mesmo, para sua família, pedindo, buscando algo para ele. O segundo momento ali, no segundo minuto, ele vai orar pela igreja, pela liderança da igreja, para que Deus estruture a igreja. E no terceiro minuto ali, ele vai orar para que aquela pessoa ou aquelas pessoas, elas aceitem Jesus. De forma totalmente intencional. Então, assim, nós temos hoje trabalhos, por exemplo, na região norte, na Paraíba, nós já temos funcionando essa questão deste projeto em si da Igreja Saudável, certo, com o pastor Diogo sendo nacional, ele já está implantando nesses outros lugares. Então, assim, a igreja está avançando. Talvez nós não vamos ver um avanço de muitas igrejas abertas ao mesmo tempo, mas nós precisamos avançar talvez como uma formiga. Sim. Lembra daquela música que nós cantávamos lá atrás na escola bíblica? A formiguinha corta a folha e carrega. Sim. Quando uma deixa, a outra leva. Sim. Nós precisamos voltar a essa prática. Ótimo. Nunca desistir até chegar onde nós queremos. O que nós queremos? Juntar o maior número de pessoas possíveis para que ouçam o evangelho verdadeiro. A pastora Ruth, ela tem uma frase que eu gosto muito dela. É tempo de nós despovoarmos o inferno e povoarmos o céu. Amém, né? Amém. E assim, não tem como eu fazer nada nesse sentido se a minha igreja não é uma igreja saudável. Sim. Se eu não tenho um zelo pela palavra. A rede de multiplicação, eles podem até olhar a questão de desenvolvimento da igreja. A multiplicação de uma igreja. A igreja de Deus está olhando de fato para a saúde da igreja. Sim. Como que nós vamos crescer? Nós vamos crescer de forma saudável ou nós vamos crescer de forma desorganizada? Nós vamos crescer a qualquer custo ou nós vamos pagar um preço? Qual que é o preço que a igreja paga hoje? É financeiro?
não é financeiro. Talvez para muitas igrejas o preço financeiro hoje é tranquilo. O preço que a igreja paga para um crescimento saudável é a oração, é a entrega, é a disposição e principalmente o eis-me aqui. Se eu não tiver o eis-me aqui, assim como Isaías falou, eu nunca vou conseguir cumprir com a grande comissão. Porque eu sempre vou deixar para você, não, ela já trabalha com casa de paz, ela já trabalha com célula, ela vai pregar. Você contou o seu testemunho aqui que vocês fizeram lá na Serrinha, né, de estar com a camisa e depois criando Sim. as células. Eu vou deixar para eles fazem. Se eu entendo que eu faço parte do corpo de Cristo, também é minha função. Sim. Enquanto eu caminho pelo mundo, eu prego o Evangelho. Isso. Porque eu estou saudável, porque eu fui curado por Cristo. Já viu que quando uma pessoa ela é curada, ela sai contando para todo mundo? Com certeza. É estilo quando você está apaixonado. Né? Eu lembro que quando eu me apaixonei pela minha esposa, eu saía louco. Nossa, eu estou namorando agora com uma menina linda. Ela é tudo, ela é isso, ela é... Saía louco falando para Deus e o mundo. Por que nós não temos esse mesmo entusiasmo de falar de Jesus? E aí eu volto a pergunta para o senhor, pastor. Por quê? Né? Por que nós, enquanto igreja brasileira, líderes, pastores, cristãos de forma geral, perdemos isso? Excelente pergunta. Se nós olharmos para a nossa estrutura, nós temos tudo para ter isto. E aqui talvez fica até um questionamento para nós, somos pastores, para nós somos líderes. Onde nós perdemos? Nós perdemos quando nós olhamos para questões humanas e nós desviamos o nosso foco de Jesus. Se esse foi o motivo, nós temos o caminho de volta, que é olhar para Jesus. Sim. Se eu perdi ali o foco, talvez foi uma vida de oração, eu ainda tenho um caminho de volta. Ou talvez também, se o senhor me permite dizer, quanto igreja, olhamos muito para o homem, né? Exatamente. E quando o homem erra, quando o homem peca, quando o homem falha, e aí a fé, a esperança parece que mingua, né? E não deve ser assim. Nós, falando um pouco dentro desse contexto de liderança, nós já estivemos ali, vivemos no Serrinha um período de muito crescimento exponencial e tal, mas os dias vão passando e os corações vão sendo provados, né? E quando a gente tem esse olhar realmente voltado para Jesus, né, o que o homem faz, ou o que nós fazemos, que nós também cometemos erros, né? A gente olha para Jesus, a gente não tem essa dificuldade de lidar com adversidades ou infelizmente até escândalos, mas nós sabemos as raízes, a quem nós pertencemos, né, pastor Jacinto? No nosso cenário, não vou falar só de Igreja de Deus, mas no cenário talvez mundial da igreja de forma geral, nós fomos atraídos por iscas, como os peixes atraído quando nós estamos pescando. E infelizmente o inimigo, o Satanás, ele colocou iscas para ferir os nossos corações. Por exemplo, há um ditado muito popular hoje que se a igreja te feriu, nos perdoe. Ok, a igreja pode nos ferir, mas se eu estou olhando para a igreja, se torna cada vez mais fácil ser ferido, porque eu estou vulnerável olhando para o homem. Eu não fui chamado para olhar, por exemplo, para uma situação que é feita pessoal ali, que trouxe para mim. Não é sobre isso. O meu chamado é para olhar para Jesus. Quem é o autor e consumador da nossa fé? É Jesus. Se eu ainda tenho Jesus no centro da minha vida, na Firminópolis, há muito tempo atrás, nós cantávamos uma canção que ela dizia assim: o lugar mais alto para estar é aos seus pés, Jesus. É verdade. Então, assim, eu não posso estar ferido com o meu irmão, por exemplo, se eu estou olhando para Jesus. Com certeza. Não dá nem tempo, né? Não dá tempo. Se você for lá para a minha igreja, tem inúmeras coisas que eu vou fazer que você fala assim: meu Deus, o que o pastor Gerson está fazendo aqui agora? Que pode te ferir. Mas se eu estou olhando para Jesus, eu vou ajudar o meu pastor.
eu estou vendo que isso aqui vai dar errado, que lá na frente não vai dar resultados, eu estou tão saudável e tão curado, porque aquilo lá não vai me atingir, não é algo pessoal, mas agora eu vou ajudar o meu pastor a estar mais perto, para ele ouvir a voz de Deus e o que realmente Deus quer. Sim. Nós podemos tomar decisões precipitadas? Nós podemos tomar, nós somos sujeitos a isso, nós somos humanos, nós estamos ali propícios ao erro. Mas a igreja saudável vem ensinar, com todas essas ferramentas aqui, o pastor a ter esse cuidado, primeiramente, de ser guiado pelo Espírito Santo. Nós, como igreja de Deus no Brasil, como igreja de Deus de forma geral no mundo, nós não podemos perder a nossa essência. Nós somos guiados por meio do Espírito Santo. Amém. Desde os nossos primórdios, quem foi que levantou a cada um daqueles homens? Era o Espírito Santo. Veio a perseguição, não foi capaz de parar a igreja. Tentaram derrubar tudo aquilo que envolvia ali, tentaram fechar escolas. Não foi capaz de parar a igreja. Quando a Matilda Paulsen estava aqui em Catalão, jogavam ovos, pedras e tudo mais, não foi capaz de parar a igreja. Então, assim, se eu olho para Jesus, quem me cura é Ele, quem me satisfaz é Ele. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Cristo, nada no mundo me satisfaz. Os prazeres do mundo, as tristezas do mundo, nada me satisfaz. Porque o meu foco principal é Jesus. Eu posso ficar abatido? Posso. Eu posso às vezes ficar ali triste? Posso. Mas se eu continuo olhando para Jesus, que é o centro de tudo, tudo isso vai passar. Sim. Eu entendo que não é sobre eu ser o centro de tudo. Nós erramos muito quando nós falamos assim, o ministério é meu. Nós, de forma geral, nós falamos assim, minha igreja, é assim ou não é? Mas nós precisamos entender que eu não tenho ministério. O ministério é de Jesus. Ele me chamou para cuidar daquele que Ele entregou nas minhas mãos. Daqui a pouco eu vou estar prestando contas a Ele. Então, assim, se eu entendo que é de Jesus, eu estou apenas servindo a Ele com a minha vida, com aquilo que eu posso fazer, eu entendi tudo. Porque nada se torna pessoal. Pelo contrário, tudo volta para Ele. Sim. É incrível, né? E o senhor falando, e a gente estava conversando nos bastidores antes de começar, sobre essas questões da visão, né? Porque realmente nós precisamos ter objetivo. O objetivo é ganhar almas, beleza. Mas como a nossa igreja local vai entrar nesse movimento? Porque às vezes, como eu tenho pessoas, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, pastor, de uma querida amiga, irmã em Cristo. Ela falou assim, Lúcia, vamos fazer uma reunião, né? Vamos chamar todo mundo, aquele pessoal da liderança. Eu, vamos sim. E eu vejo que a habilidade dela é realmente ser essa anfitriã. Ela é exímia nisso. Mas tem outras pessoas que têm habilidades distintas, né, diferentes. Então, quando a gente compreende que a igreja saudável, ela abre a porta, abre as portas para que dons e talentos sejam realmente exercidos, não vai ter como a gente focar no homem, porque se Deus deu um dom para nós, como é que eu faço para melhorar, para aperfeiçoar isso daqui? E eu vou estar focado realmente na missão que Cristo me entregou. Exatamente. Por exemplo, o TPI, que é onde eu consigo fazer essa análise da saúde da minha igreja, ele pode ser muito usado para essa questão. Por exemplo, eu vou fazer uma análise completa dos departamentos. Então, por exemplo, eu tenho ali uma certa deficiência, talvez, com a minha equipe de louvor. Certo. Então, eu preciso entender que eu preciso concentrar a atenção com a minha equipe de louvor, trabalhar com o meu líder, trazer e mostrar para ele o potencial que ele tem. Muitas das vezes nós não enxergamos o nosso próprio potencial e devido à correria dos últimos dias que nós vivemos, isso está ficando cada vez mais escondido. Então, assim, eu preciso talvez até mesmo lembrar o meu líder o porquê que ele está ali. Eu preciso encorajar o meu líder a ser talvez como Josué, a desbravar, entender mesmo que todo mundo esteja gritando, lá tem gigantes, lá tem tudo. Josué se levanta, mas Caleb fala assim, mas é a terra que o Senhor nos deu, nós vamos alcançar. Então, assim, se eu tenho uma igreja que tem essa estrutura e que eu consigo fazer essa análise
de como ela está, se os meus departamentos eles estão saudáveis ou não, se os meus membros estão saudáveis ou não, então eu entendo quais são as faltas. Eu não vou dizer que como pastor tem, ou como um líder tem, mas as faltas que uma igreja de forma geral. Uma igreja saudável, ela não vai pensar, por exemplo, a responsabilidade é do líder fulano de tal, ou a responsabilidade é do departamento de crianças, ou do departamento de louvor. Não é sobre departamentos, Sim. É sobre eu ser corpo. Se eu entendo que eu sou corpo de Cristo e que o meu irmão também faz parte desse corpo, eu vou ajudá-lo. Então, assim, se eu ajudo o meu irmão a ter essa melhora pessoal, essa entrega por completo, certamente os nossos membros, os membros da igreja, os membros de cada departamento, eles vão sentir o quê? Acolhido, amado, uma estrutura. Então, assim, cada ferramenta dessa aqui parece e tem uma visão que ela é para o líder, mas em todas elas vão conseguir atingir a nossa igreja local. Qual é a estrutura hoje da Igreja de Deus? É local, distrito, regional, nacional e os departamentos. Vamos pensar assim, todas essas ferramentas aqui, PESPLAN, OCA, TPI, todas essas funções e o próprio projeto Alpha, que os pequenos grupos ali, ele pode começar na igreja local, mas ele vai chegar lá na nacional. Sim. Da mesma forma que se começar algo aqui na nacional, ele vai chegar na nossa igreja local. Por isso nós precisamos entender que tudo que nós fazemos com o corpo, ele vai refletir no corpo. Aí o senhor está trazendo para nós esse viés importantíssimo que é o da comunicação, né, pastor? Exatamente. Porque ela precisa funcionar para eliminar essa deficiência, né? Um dos pontos do TPI que nós conseguimos analisar é justamente esse ponto da comunicação. Por exemplo, se eu vou lá no São Marcos hoje, eu vou falar, o pastor ele comunica bem com vocês? Qual que é a visão do pastor? Qual é o nível de comunicação? O que acontece hoje com o WhatsApp? Eu trabalho com tecnologia. Com o WhatsApp, geralmente nós não queremos mais ligar por chamada normal, nós queremos aqui, no máximo ali uma mensagem, um áudio que já parece uma ligação e assim vai. Em outros casos, por exemplo, eu vou lá no TikTok, abro uma mensagem lá que fala de Deus, eu não sei o que está falando ali e envio no meu grupo. Sim. A minha comunicação ela precisa estar saudável a ponto de que todos consigam entender o que o pastor, o que o líder está falando naquele momento. Sim. Para que nós sejamos realmente saudáveis naquilo que nós ouvimos. Pensando a nível nacional, as nossas igrejas hoje, com essas questões de estar faltando Bíblia nos púlpitos de forma geral, hoje nós engolimos qualquer coisa, hoje nós aceitamos qualquer coisa. Se eu não tenho uma comunicação saudável dentro da minha igreja, o meu membro vai conseguir consumir qualquer coisa. Ele vai ouvir um lá que vai chegar, oi queridos, lindos, e vai estar tudo bem. E não é sobre isso. E nesse ponto aí, pastor, eu tenho uma pergunta a fazer. Sim. Porque assim, o contexto de liderança não gosta muito de ser questionado, né? Um líder não gosta muito, ele se sente um pouco ali desconfortável. Todo líder é assim, né? A gente é líder, a gente sabe. Mas quando o senhor traz aí para nós dessa comunicação saudável, que a gente não pode engolir qualquer coisa, eu super concordo. Mas para a gente não ingerir qualquer alimento, a gente precisa questionar. Sim. Né? E a gente precisa compreender que fazer perguntas, fazer questionamentos é importante, até mesmo para a nossa própria soldagem, né? Porque uma coisa é eu amar a minha filha da minha forma, a minha maneira. Outra coisa é eu perguntar para ela, você se sente amada por mim? Ou como você se sente amada por mim? Né? E eu acredito que essa liderança, né, ela precisa também estar aberta a essa audição aí. Exatamente. Dentro de todos esses projetos aqui, o TPI ele vai fazer a liderança, não que ele vá fazer ou obrigar a ouvir, mas ele vai abrir os ouvidos de cada um para que agora comecem a ouvir em amor. Porque assim, eu vou apresentar o que está em falta.
Por exemplo, quando nós fazemos um exame ali de sangue e tudo mais, ali vem o que vem ali? Está faltando isso, está faltando aquilo, você precisa tomar isso aqui para aumentar, é assim ou não é? Ele vai mostrar dessa mesma forma. Ele vai mostrar aquilo que nós estamos com deficiência, aquilo que nós ainda não avançamos. E eu como pastor é muito difícil. Eu sei que é difícil, às vezes alguém chegar, pastor, mas assim, por que disso? Às vezes eu tenho essa dificuldade até com a minha esposa, ela chega assim, mas amor, por que você está fazendo isso? Por que não faz aquilo? Às vezes dá vontade de perguntar, mas quem que é o pastor da igreja? Só que eu preciso parar, ir para o escritório, olhar e falar assim, não, realmente ela tem razão, eu preciso parar. Realmente esse membro tem razão, eu preciso analisar melhor, eu preciso ter uma calma. Então assim, quando eu começo a ouvir, mas não só ouvir, quando eu começo a ver aquilo que está faltando, eu consigo abrir o meu coração. Porque uma coisa é eu vir aqui e falar para você, olha, você tem que fazer assim, isso, aquilo, outro. Tá, mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Essas ferramentas, elas vão ter a forma de mostrar a comunicação do pastor com a igreja. Sim. E também a comunicação da igreja com o pastor. Entendi. Então, assim, quando os dois começam a falar a mesma língua, eu gosto muito do texto que fala assim, as portas do inferno não prevalecerão. Sim. Quando nós começarmos a ter a mesma linguagem, seja na nacional, seja na regional, seja na igreja local, sim, as portas do inferno elas não prevalecerão. É verdade. Não existe meia fala, nós sempre estaremos voltados naquilo que sim, é do Senhor. É verdade. Então, assim, esse projeto da Igreja Saudável, ele vem para, de fato, mostrar aquilo que nós precisamos. Não é só aquilo que nós precisamos consertar, mas aquilo que nós precisamos, por exemplo, aproveitar. Uhum. Tem igrejas por aí que vai ter lá, quando fizer todo o seu mapa, vai tirar 9, 10. Por que não pegar esse projeto e trazer para outras igrejas? Se uma igreja que tirou 10 ali, e é algo importante, não tem como eu manipular o resultado, não tem como eu mudar a forma ali que os meus membros responderam, que a minha liderança respondeu, eu vou ter um resultado real. Então, assim, se eu tirei 10, quer dizer que a minha igreja está saudável. Se eu tirei um 9, um 8, quer dizer que a minha igreja está saudável. Sim. Se a minha igreja está saudável em todos esses pontos aqui, por que eu não vou ajudar, por exemplo, uma igreja que está começando agora a se estruturar? Sim, ainda também tem esse braço. Exato. A igreja saudável, ela também dá esse suporte para aqueles que estão iniciando. Exato. Okay. Por exemplo, quando nós começamos lá no São Marcos, nós éramos 8 pessoas. Se nós tivéssemos começado com uma estrutura completa, nós estaríamos já desde o início sem passar por algumas turbulências que nós passamos, que é comum de uma igreja que está começando. É a dor do crescimento. Exatamente, né, e dói demais. Eu acho que por isso que eu não cresci tanto assim. Mas nós precisamos entender isso, porque assim, se eu não entendo que vai gerar dor o crescimento, que vai gerar ali situações em que eu vou ter um incômodo para crescer, eu vou continuar ali com uma igreja doente, uma igreja que não cresce, uma igreja que não prospera e uma igreja que não evolui. Misericórdia. Exatamente. Então, assim, o que eu preciso fazer? Primeiro é fazer uma análise. O que eu posso mudar? A minha igreja está saudável? Não está. Pastor, eu sou membro, eu sou líder, nossa igreja não está saudável, vamos fazer isso aqui? E aqui eu não estou insistindo para que você vá contra o seu pastor, para quem está nos ouvindo. Não vá contra o seu líder distrital, não é sobre isso, mas é ter uma conversa. Sim, nós podemos, exatamente, nós conseguimos resolver tudo conversando. Sim. O Senhor ele nos deixou autoridades. Eu jamais vou poder passar pela autoridade do pastor Diogo, por exemplo, que é o meu líder nacional. Sim. Eu jamais vou poder passar pela autoridade do bispo Isaías, por exemplo. Mas eu posso muito bem falar para eles, que tal nós fazermos assim? Sim. Ou abrir seu coração, exatamente. Né? Nós estamos aqui. Como que eu vou ser curados? Como que eu vou tratar com pastores curados se eu não estou disposto a abrir o meu coração para os meus líderes? Se eu não estou disposto a ouvir aquilo que eles já enxergaram que eu tenho que talvez melhorar? Não é mudar, mas melhorar. Se eu tenho um coração voltado à obediência, a ouvir,
também se torna fácil a minha igreja me ouvir. Se torna fácil eu ouvir a minha igreja. Sim. Porque é o principal. Eu posso fazer grandes trabalhos em toda a região, em toda a América Latina. Sim. Mas se a minha igreja não for bom, não for bem, qual é o proveito? Pois é. Não tem. Não tem. Então nós precisamos ter esse cuidado. Maravilha. Gente, é bom demais falar, né, sobre o Senhor, sobre as coisas, né, e esse movimento que o Senhor tem para nós quanto igreja. O senhor estava falando, mencionando aí, eu lembrando, porque eu estou desenvolvendo um artigo científico, só que voltado para competências dentro de organizações, de empresa, né? Mas tem toda essa proposta aí da autorresponsabilidade, a autoavaliação que o líder precisa ter, precisa fazer. Então, assim, eu quero deixar aberto aí para o senhor fazer as considerações finais. Como que o nosso público encontra, pode se conectar com o senhor para saber mais sobre esse projeto, né? Por favor. Nas próximas semanas agora, nós vamos estar abrindo as inscrições para a nova etapa desse treinamento, onde nós vamos estar de fato entrando nessas ferramentas. Certo. Está marcado para o dia 4 de agosto, nós começarmos os nossos encontros. E serão online, presencial? Para quem participou aqui da Igreja Saudável, vai lembrar do Bispo Erwin Garcia, ele que vai estar ministrando toda essa parte. Pastor Diogo, pastora Rejane, evangelista Rejane, pastora Mariane e nós vamos estar aqui todos juntos ministrando essas aulas, estudando juntos, aprendendo mais. Sim. Só que antes disso, no dia 30 de junho, nós teremos uma live para todos. Ah, que ótimo! Então, assim, nós vamos estar mostrando essas ferramentas, nós vamos estar olhando. E no dia 28 nós teremos uma pré-aula, 28 de julho. Então, dia 30 de junho nós temos uma primeira live. Dia 28 de julho nós temos essa pré-aula e no dia 4 de agosto nós começamos com as aulas, com essas mentorias, com todas as ferramentas agora. Lá nós vamos ensinar sobre a TPI, sobre a OCA, sobre PESPLAN, sobre igreja, de forma geral a igreja saudável, toda essa parte e essa estrutura. Certo. Então assim, terá um custo de R$20, certo. E aqui é algo importante, porque todas as despesas, quando nós falamos de R$20, é um valor simbólico, assim como foi aqui todas essas despesas elas estão sendo custeadas tanto pela nacional quanto para a regional. Entendi. Então assim, o Bispo Orlando, o Bispo Isaías, eles estão investindo muito neste crescimento da igreja. Certo. Nós tivemos aquele simpósio aqui, foi um valor simbólico, né? A região cobriu todos os gastos praticamente. E se vocês querem falar diretamente comigo, podem entrar em contato. Pode falar. Posso deixar meu número? Claro, por favor. 62 981 16 38 85. Por favor, repete. 62 981 16 38 85. Pode entrar em contato que é um prazer estar falando com vocês. Ótimo. E a live vai ser em qual canal? Nós vamos disponibilizar ainda. Assim que for fazendo as inscrições, eu acredito que até sexta-feira nós já liberamos os links para as inscrições e lá nós vamos comunicando. Então, essa inscrição, como é que a pessoa ela entra em contato com o senhor para ter acesso a esse link da inscrição? Sim. Nós vamos, pode entrar em contato comigo, mas também nós vamos estar disponibilizando aqueles contatos que a região sempre manda as informações e tudo mais. Disparo, né? Exatamente, disparo de contatos. Mas... Pedindo o auxílio do Bispo Dário, que ele faz isso muito bem. Tá, né? certo. Disparar. Maravilha. Então, pessoal, volta aí o vídeo, anota o telefone do pastor Gessé, entre em contato com ele para vocês saberem mais, porque é extremamente importante nos nossos dias buscarmos por essa igreja saudável. Nós precisamos. Sim. Pastor, sua consideração final, te dou 30 segundos. O que o senhor fala para o público? Eu quero agradecer a todos, a pastora Conceição, por ter abrido as portas aqui para nós. E assim, se nós queremos crescer, se nós queremos avançar, nós precisamos permitir que o Senhor nos cure. É tempo de sermos curados para curar novas pessoas. Então, o Senhor, Ele conta com você, pastor, líder. Não é tempo de nós pararmos e desistirmos, mas é tempo de nós levantarmos as mangas e continuar trabalhando mais. Aquele que tem colocado a mão no arado não pode olhar atrás. É verdade. Então, assim, vamos trabalhar, vamos para frente. O Senhor tem grandes coisas para fazer. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigada a você pela companhia e nós pedimos, compartilhe esse vídeo, apoie o canal,
venha conhecer as estruturas do CEID, porque nós estamos aqui para alcançar você através dessa expansão do reino. Deus abençoe. Tchau, tchau. Oh, pastor, obrigado.